Alimentando uma multidão, sonho. Straend Narro. Parte 2. 26 de janeiro de 2025. Introdução. Olá, irmãos e irmãs. Compartilho meu sonho do Senhor, bem como a interpretação do Espírito Santo. Por favor, levem isso ao Senhor em oração para confirmação, esclarecimento e compreensão. Continuação do sonho. Então estou de volta na cozinha, no andar de baixo, uma segunda cozinha, e meu marido entra com cerca de 20 a 30 pessoas com ele agora. Sinto que eles estavam trabalhando, como se estivessem em algum tipo de trabalho intensivo ou no campo ou algo assim. Alguns eram famílias, alguns eram amigos e alguns eram minha família na vida real. Alguns eram amigos na vida real e muitos eu não conhecia, mas parecia que eles ainda eram minha família, como se fossem tão importantes quanto meus parentes, como do meu sangue. Eles eram tão importantes, então isso era muito importante também. E quando eles entraram, meu marido veio até mim onde eu estava e disse: certo, todos já comeram. E eu digo: todos já comeram. O que você quer dizer? O que eles comeram? E ele diz que todos tinham 2 pedaços de frango e eles estão bem, eles estão satisfeitos, e então imediatamente eu estou pensando sobre todos terem 2 pedaços de frango. Primeiro de tudo, eu fico meio chateada porque eu estou pensando, tipo, espere, eles comeram o frango, mas isso era para o casal. Eu não disse os nomes deles no sonho, mas sabia que eram eles. Estava um pouco nebuloso no sonho. Então quando eu disse não podiam comer, isso era para ser para eles porque eles estavam com fome. Eu fiz isso especificamente para eles. Mas meu marido diz, não, era o suficiente para todos. Todos comeram. Eles pegaram 2 pedaços de frango cada e todos estão satisfeitos. Ele literalmente disse, não sei, é loucura, mas todo mundo comeu e eles estão bem. E então eu fiquei confusa porque eu pensei, só tenho 4 pedaços de frango. Como 30 pessoas comeram 4 pedaços de frango? Eu realmente não questionei muito isso no sonho, eu não entrei em detalhes porque eu estava um pouco mais para seguir em frente. Mas então agora eu estou pensando de volta, e sim, 30 pessoas comendo 4 pedaços de frango, menos de 1/4 de pedaço de frango para cada um. Então isso tinha que ser agora de repente multiplicado e pelo menos 60 pedaços de frango para todos recebendo 2 pedaços. Então de qualquer forma eu ainda estou em choque que todos tenham comido. Então meu marido diz sim, todos comeram e eles estão bem e querem tacos para o jantar. Então é isso, esta sou eu. Então eu disse, como eu deveria fazer tacos? Eu acabei de fazer frango e eu nem acho que temos os ingredientes para tacos. O que está acontecendo? E assim que eu disse isso, o Espírito Santo interveio novamente e eu fui consolada e me fez saber que não me preocupasse com isso. O Espírito Santo disse, não se preocupe com isso, você vai poder alimentá-los, você vai poder fazer tacos. Só te faça saber, você vai ser capaz de fazer os tacos. Ele me tranquilizou. Então eu relaxo e digo, certo. Então eu meio que gosto, todos estão conversando, como se todos estivessem se reunindo, conversando e relaxando. E eu nem sei se eu já entendi. Eu acho que naquele momento era tipo, não se preocupe com todos. Eles comeram o frango e estou feliz que todos gostaram. Foi bom. E então eu digo, certo, tacos, tudo bem. Bem, vamos fazer uma pausa antes do serviço de jantar e vamos dar uma olhada no campo. Porque fazia apenas um dia desde que meu marido plantou a semente. Foi assim que eu soube, porque o sonho começou com ele lançando a semente e era como no dia anterior. Eu me lembro do Espírito Santo apenas me fazendo saber que era no dia anterior e no dia seguinte a cena mudou para eu cozinhando. Então agora só tinha passado um dia e eu disse, vamos fazer uma pausa e vamos verificar no campo como isso está indo. Então meus filhos, eu e meu marido fomos verificar o campo e quando chegamos lá as plantações já estavam crescendo, irmãos e irmãs. Estávamos tão animados porque eu não sabia o que ele tinha plantado no começo. Eu só sabia que ele estava plantando sementes e eu cheguei lá e as plantações já estavam crescendo e adivinha o que as plantações eram? Era trigo e o trigo estava quase pronto para a colheita. Estava quase pronto.
Foi disso que me dei conta no sonho. O Espírito Santo me disse que tinha de 2 a 3 pés de altura do chão e estava quase pronto. Provavelmente faltava apenas 2 a 3 dias ou talvez uma semana para estar pronto para a colheita. That's what I was made aware of in the dream. The Holy Spirit told me it was like 2 to 3 feet tall from the ground. And it was almost ready. It was probably only like a 2 to 3 days or maybe like a week out from being ready to harvest. E estávamos todos felizes e estávamos olhando para ele e ficamos tipo, uau, isso porque aqueles milhares de acres e eu fiquei, isso vai ser demais, isso é tão incrível. E eu estava contando aos meus filhos, eu disse, olha o que seu pai plantou e nós ficamos tão felizes, e estávamos todos tão animados. Então minha família e eu começamos a conversar sobre o que mais deveríamos plantar, porque estávamos animados e eu disse uma macieira, podemos plantar uma macieira. E então eu me senti boba logo depois que eu disse isso. Eu me senti boba porque eu disse, espere um minuto. Isso não é uma boa ideia. Vai levar uns 10 anos para aquela árvore produzir frutos, para dar frutos. No sonho eu só disse que não tinha ideia e eu fiz uma pequena pesquisa depois e eu estava apenas meio que procurando por quanto tempo realmente leva para uma macieira produzir frutos e isso é quase certo para uma macieira padrão. Depende da variedade de maçãs e das espécies, mas a maioria das macieiras padrão leva cerca de 5 a 10 anos. Então eu só disse isso no sonho. Como eu disse, eu não estou realmente familiarizada com agricultura ou algo assim, mas eu me senti boba. Eu estava tipo, espera, isso é bobagem. A macieira não seria algo inteligente. Eu disse que passaríamos fome enquanto não tivéssemos frutas da árvore, mas então o Espírito Santo interveio novamente e disse, ela vai crescer, está tudo bem, não vai demorar tanto, ela vai crescer, plante o que você pensar. E então assim que o Espírito Santo disse isso e eu recebi o sinal verde dele eu disse, certo, vamos Senhor. Então eu comecei a ficar ainda mais animada. Eu disse, eu quero um limoeiro, porque eu amo limões. Eu amo frutas cítricas. Eu sempre tenho, minha filha ama e nós amamos limões. Nós amamos lima. Então eu disse, eu quero um limoeiro sim, porque limões são bons, eles têm um bom valor nutricional, eles têm bons benefícios para a saúde e propriedades curativas, o que é verdade e eu disse que poderíamos usar isso. Sim, podemos usá-lo para coisas diferentes e é bom para você e eu quero uma tilha. Então eu comecei a listar as coisas que deveríamos plantar e depois disso, como o sonho meio que desapareceu lentamente comigo ouvindo e todos nós pensando sobre coisas que poderíamos ter, frutas e vegetais e plantas diferentes que poderíamos ter. E eu acordei. E esse foi o fim do sonho. Interpretação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu tenho algumas notas que o Espírito Santo e eu trabalhamos esta manhã sobre as quais eu quero falar com vocês. Havia tanto simbolismo neste sonho que eu perdi quando eu estava pela primeira vez pensando sobre o sonho, mas muito eu escrevi, muito do simbolismo. Então, como eu digo, levem tudo ao Senhor em oração, testem os espíritos, vejam o que o Espírito Santo revela a vocês sobre o sonho. Fim da segunda parte. See what the Holy Spirit reveals to you about the dream.